Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski, segundo Lucas Docas. E neste vídeo, continuando nossa série sobre medievalismo aqui, que eu estou refazendo os vídeos aqui no canal, falarei para vocês nesse vídeo como surgiu o medievalismo e como surgiu o neomedievalismo. E para assim podermos explicar melhor a fundo esses conceitos, com base em suas origens. Em primeiro lugar, como surgiu o medievalismo? O medievalismo surgiu lá para o século XIX no movimento romantista, ou romancista, com uma de suas subderivações. Nessa época, onde o romantismo estava em alta, em função das próprias ideias lá do Jacques Rousseau, do bom selvagem, ou do homem primitivo como um homem mais puro, o homem mais bucólico como uma coisa mais pura do que o homem da cidade, surgiu a ideia de que a figura do homem medieval era uma figura de pureza humana, em especial da pureza do homem europeu. Porque nas Américas eles já tinham a ideia da pureza como índio, e em outros povos já tinham suas próprias referências de pureza. Mas na Europa surgiu a ideia de que o homem medieval seria o símbolo da pureza do homem europeu, com os seus ideais de cavalaria, seus ideais de vida bucólica. Afinal, eles associavam a ideia de Idade Média à vida no campo, uma vez que, embora houvessem cidades na Idade Média, e as cidades da Idade Média provavelmente fossem um nojo, até maior do que as cidades do século XIX, para eles existia a ideia do bucolismo relacionada à Idade Média. Então, com base nisso, essa ideia de pureza do homem medieval, eles criaram o medievalismo, como contos de cavalaria, como a idealização do cavaleiro, como ideal de honra e justiça, todas aquelas ideias de nobreza, como o nobre tem que proteger seu povo, o rei tem que proteger seu reino e seu país e as pessoas que vêm nele. Não que muitas coisas não tivessem inspirações reais, mas toda essa idealização surgiu, ou ao menos ganhou força nessa época. E nisso surgiram muitas das novelas de cavalaria. E sim, existem até antecessores das novelas de cavalaria que surgiram sim na Idade Média, mas muitas das novelas de cavalaria em si surgiram nesse movimento que deu origem ao que chamamos de medievalismo. Nessa época também, muita gente se inspirou em formar coleções de armaduras, em ter espadas, em construir castelos. Tanto que o castelo lá de Neustein, na Alemanha, surgiu nessa época. Um monte de castelo russo, que hoje estão abandonados, surgiu nessa época também. Enfim, surgiu com força na Europa, nessa época, a ideia de cultuar a Idade Média e seus valores. Isso veio a ser chamado de medievalismo, que propriamente em si não foi um movimento conhecido, mas aqueles que gostavam e cultuavam os assuntos medievais na época se auto-intitulavam medievalistas e se auto-reconheciam como medievalistas. E sim, esse culto levava em conta muitos elementos históricos reais, embora fosse uma recriação, uma reencenação do passado, não fosse o medieval real. Por isso, medievalismo, um culto ao medieval. Enquanto isso, o neomedievalismo não surgiu como um movimento, não surgiu com pessoas se auto-intitulando neomedievalistas, não surgiu, sequer o tema surgiu ao mesmo tempo que a ideia do que é o neomedievalismo. O termo só surgiu quando a ideia passou a ser conceituada, mas o próprio neomedievalismo surgiu muito antes do seu termo em si. A ideia, como eu falei, o conceito surgiu com Umberto Eco, já em momentos mais recentes do século XX, pro final dele. Mas o neomedievalismo em si surgiu com Tolkien, lá no começo do século XX. Este sul-africano que escreveu O Senhor dos Anéis, com inspirações germânicas, nórdicas e até celtas. Muitas inspirações do seu próprio país, que era a África do Sul. Sim, a gente erroneamente contextua Tolkien como se fosse inglês. Porém, Tolkien nasceu sul-africano e posteriormente foi morar na Inglaterra. Então, basicamente, Tolkien criou todo esse estilo de fantasia com inspirações medievais, mas sem a necessidade de realmente estar preso ao que é medieval em si. Tolkien, em seu livro, colocou muitos seus ideais. Suas ideias de anarquismo, de catolicismo, sua criação na África do Sul, sua criação por um padre e a própria vivência da Primeira Guerra Mundial no exército britânico. E tem muitos elementos disso em sua obra. Mas assim, não estou criticando o autor, pois a obra dele foi uma obra-prima que gerou muitas obras posteriormente vieram inspirar mais gente ainda, e hoje existem diversos tipos de neomedievalismo. Mas o que eu quero dizer é que o neomedievalismo surgiu com a ideia da fantasia, da imaginação e da mera ambientação medieval nas inspirações, sem ter que ter um compromisso real com a Idade Média e sua base histórica. Disso surgiu o neomedievalismo. Porém, o nome mesmo só surgiu com Umberto Eco, muito depois. E digamos que hoje existem muita gente que até goste do neomedievalismo e se intitule neomedieval ou neomedievalista. Porém, esse próprio conceito veio muito depois do surgimento do que era o neomedievalismo. Surgiu como uma coisa muito separada, não surgiu como um movimento, como um grupo, como uma junção de pessoas e grandes ideias, mas como a ideia abstrata de usar os elementos medievais como uma mera textura, uma mera aparência. Então, meus amigos, acho que preciso ficar por aqui. Se gostaram, por favor, deixe o seu like. Se for útil, como eu disse, compartilha com quem você acha que vai se interessar pelo tema. Não é inscrito? Por favor, se inscreva. Ajuda bastante nosso trabalho aqui no canal. Obrigado e até a próxima.